Eu trouxe uma estatística aqui para vocês Ah, é? de Interessante. incidência, tá? Manda pra gente, eu quero. Que é o câncer de colo, é o terceiro câncer maligno mais frequente nas mulheres, né? Do Brasil, e que a gente perde 6.596 mulheres por ano. Isso foi em 2019. Só aqui em Pernambuco, 586 mulheres, de um câncer que é totalmente evitável. Isso, é isso que a gente vai falar agora. Essa prevenção, que é o Março Lilás, né? Porque a gente tem o Março Lilás, e para quem está ouvindo a gente vai ter também no dia, daqui a 2 semanas, acho que é dia 18, se eu não me engano, Mário Rino para falar, porque também é Março Azul Marinho. É prevenção do câncer de cólon e reto. É colo Já e cólon, aproveita, dupla já sertaneja. aproveita e embala. É, câncer de colo e colo. Bom, a Érica está entrando, vamos dar as boas-vindas para a Érica. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Tá, Érica eu não conhecia, mas só pela recomendação. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Estamos ao vivo, Érica, seja bem-vinda. Eu já fiz meia dúzia de piadas sem graça aqui, só para Tudo Lorena bem? rir, Desculpa o tudo bom? atraso. Não, tá tudo bem. Tá. Aí Lorena tá entrando em 2 pontos aqui. Vou pedir licença aqui. Vai, pronto. Aí do eco. Eita, pronto, agora a Lorena está no computador. Resolveu aquele problema de hardware, né? Entendeu? Né? Amigo, Tá bom? Mas vamos amiga lá. assim. Então, a gente está falando sobre aqui, Érica, seja bem-vinda, tá, Érica? Muito prazer, não conheço ainda pessoalmente, estou conhecendo hoje aqui. E a gente está falando, Lorena acabou de falar que o câncer de colo é um câncer totalmente evitável, não é isso? E aí a gente passa para a segunda fase que a gente está aqui de como é feita essa prevenção. Como é que é? Você colocou os dados estatísticos que morrem 6 mil mulheres por ano, é o terceiro câncer, então isso fica registrado. Mas como é feita essa prevenção hoje? Porque quando a gente fala de prevenção, a gente lembra sempre do exame preventivo, né? Mas a prevenção contra o câncer de colo do útero, hoje você tem a captura híbrida, não é isso? Vocês estão fazendo. Como é que é feito isso? Como é que é feita a frequência? Porque quando a gente faz na época da faculdade, tem pouco tempo, né? Eu e Lorena tem um pouquinho tempo de formado, a gente se formou ontem mesmo. E naquela ocasião a gente tinha que colocar aquele espéculo desagradável, frio, gelado nas mulheres e algumas delas reclamavam bastante, né? Não reclamavam de mim, reclamavam do espéculo e quando tinham que reclamar de alguém, eu colocava a culpa em alguém que estava lá fazendo, falando, não fui eu, tá? Foi fulano que passou e tal, não sei o que, aquela coisa toda, É para sempre ficar menos assim. chato, sempre assim, é. Sempre assim. Deixa eu Aí, apresentar aqui a doutora Érica. seja bem-vinda. Doutora Obrigada, gente. Érica Carvalho, a minha amiga também, ginecologista obstetra, lá do Hospital das Clínicas, Tava em cirurgia, por isso que eu atrasei, tá? Desculpa da mesmo. UFPE, Acontece, é acontece, acontece. uroginecologista, também faz endoscopia, Que bom, que bom. cirurgia ginecológica, Entendi. né? E- Amiga super Então, Conta aí top. pra gente, como é que é feita a prevenção hoje? acho que o exame que hoje é conhecido como preventivo, né, que é o Papa Nicolau, a maioria das mulheres já sabe a importância dele e muitas elas aderem, né? Hoje já é muito difundido da importância de detecção de lesões pré-cancerígenas e essa é a diferença para outros cânceres, por exemplo, como um câncer de mama, que a gente vê uma lesão já cancerígena que detecta precocemente. No caso do câncer de colo, a gente consegue detectar lesões que podem vir a virar um câncer. Por isso que ele é um preventivo e não um rastreio de câncer. Mas eu diria assim, tão importante quanto hoje a gente tem a vacina, né? Contra o Sim, HPV, o câncer de colo, a sua grande maioria, assim, esmagadora, é causada pelo HPV. E aí a gente prevenir a infecção pelo HPV é prevenir o câncer de colo. sim. Né? E hoje a vacina ela é distribuída pelo SUS e algumas clínicas particulares para grupos de faixa etária maiores. Entendi. Essa Hoje faixa etária é uma coisa que é importante, porque
se colocava para fazer a vacina, você começava com 9 a 11 anos, não é isso? Isso esclarece aí, vê se era isso mesmo. 9 a 14. 9 a 14, que você começa a fazer, não é isso? E tem mais de uma dose, não é uma dose só, não é isso? Isso, são 2 doses nas adolescentes e depois dessa faixa etária são 3 doses. Acho que talvez essa seja a mensagem mais importante aí do Isso, por isso que eu estou reforçando aqui, por isso que eu estou reforçando aqui Isso, essa da vacinação. Uma coisa que eu reforço sempre no consultório, não é proibido tomar a vacina depois dos 14 anos. Ela só não é disponibilizada pelo SUS. Mas uma clínica privada, se você tem condições de fazer, ainda existe benefício, se comprovar até os 45 anos. Tá, então vamos lá. Então até os 14 anos, vamos lá, até os 14 anos, para o pessoal poder ouvir e poder transmitir isso como conhecimento, né? Então até os 14 anos é disponível pelo SUS. Depois, vale a pena fazer, não é porque passou da cidade, vale a pena fazer, mas aí só nas clínicas privadas, é isso, né? Isso. E não precisa ser virgem. Claro que quanto mais precoce você fizer, se você conseguir antes de iniciar a vida sexual, então você pegar aquela menina com 9, 10 anos, você aumenta a cobertura vacinal. Mas se já tiver tido relação sexual, ainda tiver nessa faixa etária, você também tem benefício. Entendi. Isso é recomendação de SBIM, Sociedade Brasileira de Pediatria e Febrasgo. Isso. O que eu vou colocar para vocês é o seguinte, que eu estava conversando com a Lorena mais cedo, a Érica não estava aqui, né? Entendeu? Que é o seguinte, a Sociedade de Urologia, porque eu dei essa aula de câncer de pênis há pouco tempo, a Sociedade da Urologia, Sociedade Europeia, apesar de ter identificado, já bem identificado, 2 tipos de HPV, que é o 16 e 18 relacionado ao câncer do pênis, ele não recomenda a vacinação em meninos, entendeu? A gente fica meio assim, né? Porque a gente sabe que essa relação, não sei se é essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês, se o tipo 16 e 18 está relacionado também ao câncer de colo. Porque se tiver, não faz muito sentido não vaciná-los, né? Porque você criaria imunidade também. E eu acho que essa discussão não acabou. Acredito que essa discussão em relação ao câncer do pênis ocorre porque a prevalência na Europa é muito baixa, é extremamente baixa de câncer de pênis na Europa, porque é um câncer que ele está muito relacionado à má alimentação e má higiene, e que nos países desenvolvidos isso é um problema praticamente resolvido, e aqui no Brasil a gente tem muita gente ainda sem esgoto encanado, sem água encanada. Então, é um problema que é diferenciado, e eu sempre voto a favor de vacinar os meninos aqui no Brasil, porque a realidade nossa ela é diferente da realidade dos países desenvolvidos, né? Mas é a mesma cepa? Conta aí pra gente, como é que está funcionando isso? A importância principal de vacinar os meninos é para proteger as meninas também, porque o câncer de pênis ele é raro, né? Mais ou menos. Útero, e o câncer de colo de comparado com o colo do útero, com o de colo de útero. Exatamente. Né? Então é medida de saúde pública mesmo. Isso, exatamente. E eu voto nisso. Mas o que eu falo em relação à incidência é porque os dados que a gente tem não são dados muito fidedignos aqui no Brasil. Todos os dados epidemiológicos no Brasil são muito falhos, entendeu? E existe não digo uma máxima, porque não é exatamente assim, né? Mas a saúde do homem ela tem menos repercussão do que os tratamentos de saúde da mulher. Só para vocês terem uma ideia, no próprio HC, na época que eu estava aí, não tinha um único medicamento para HPV disponível. Não existia nenhum medicamento, nem a alfazozina, que era baratíssima, entendeu? Então, fica muito aquém. Não existe, por exemplo, nos meses do ano, um mês de prevenção do câncer do pênis. Não existe. Entendeu? Não existe campanha. Então, a única campanha que tem efetivamente relacionada diretamente ao câncer ao homem é o Novembro Azul. Então fica assim. Então a incidência é baixa. Só que quando eu fui substituto aí no HC, a gente fazia uma penectomia por semana. Então eu tenho a expectativa que a incidência real ela é mais alta.
Como é uma doença estigmatizada, a gente provavelmente, as pessoas não procuram de forma adequada. Então, eu acho que essa incidência é maior. O que ainda reforça, na minha cabeça, a necessidade de vacinação dos meninos. Não só para proteger as meninas, mas para proteger os meninos também. Eu acho que isso vai ter efetivamente uma coisa nesse sentido, tá? E aí, por isso que eu perguntei se é a mesma cepa, se é 16 e 18 também tem influência no câncer de colo. 16 é o principal. Os mais frequentes. São os mais É frequentes. o risco mais frequente. Isso. E aí, como é que vocês fazem a questão da captura híbrida? Que a Lorena falou que provavelmente, assim, existe uma expectativa de no futuro substituir o Papa Nicolau, né? Isso, boa. Olha só complementando aqui que você falou da vacinação, que eu também trouxe uma estatística aqui da adesão do público-alvo de vacinação em relação às meninas adolescentes da faixa etária. Só para complementar ali, para a gente mudar o assunto. A primeira dose da vacina nas adolescentes, a gente conseguiu 83% de adesão. Já na segunda dose, a adesão é só de 57%, tá? E em relação aos meninos, para conseguir a primeira dose da vacina, para aderir à primeira dose, 58% dos meninos, e a segunda dose, só 36% dos meninos que tomaram a vacina, né? Uma vacina que... Deixa eu ativar. Peraí, Lorena, deixa eu desativar o som aqui da Erika, acho que tá dando repercussão. Deixa eu ver se é o som dela, peraí. Pronto, tenta aí falar. Pronto. É porque eu acho que ela ficou com eco, ficou ligado e tá sem o fone, né? Vai lá, depois quando a Erika falar, a gente abre. Aí fale. Foi isso. Aí, só falando da baixa adesão do público-alvo, né? A primeira dose da vacina, e 83% das meninas tomaram a primeira dose, nessa última estatística que teve, e a segunda dose, só 57% das meninas tomaram a segunda dose. E sobre os meninos, menos ainda, tá? 58% dos meninos tomaram a primeira dose da vacina de HPV, e só 36% tomaram a segunda dose da vacina. Então, existe uma baixa adesão, né, aqui no país, que oferece gratuitamente a vacina, tá, de um câncer evitável. Então, isso é uma pena, né? Eu acredito, eu vou até ouvir a opinião de vocês, que existe uma baixa divulgação, porque é o seguinte, veja bem, nós estamos falando aqui do Março Lilás e eu vi que tem um monte, todo mês tem alguma coisa de divulgação. Mas eu falei com a Lorena, a Erika não estava aqui, que a gente só começa a pensar nas cores no Setembro Amarelo, né? Parece que até setembro não existe nenhuma doença. Do fim do ano é que entra, né? E talvez o Março Lilás tenha a ver com a relação do carnaval. O pessoal está muito ligado com o carnaval, vai para a ladeira de Olinda, vai para o Recife Antigo, é o galo, pelo menos aqui é o galo, né, gente? Lá em outros lugares não é o galo, né? Tá entendendo? Mas o pessoal acho que fica muito ligado nisso e acaba esquecendo da própria divulgação, porque eu fui ver e descobri por acaso que tinha o Março Lilás, né? A gente não vê a divulgação como a gente vê do Outubro Rosa, fica aí, né? Subdivulgado, né? O foco agora está em outras coisas. Está em outras coisas. É claro que a gente fala em 2 anos que tudo é Covid, porque tudo é Covid mesmo, né? Tudo virou Covid. E agora tudo é Ucrânia, save Ucrânia, não sei o quê, e a gente esquece das doenças que são importantes e que são, como Lorena falou, que são evitáveis, né? Mas como é que funciona agora essa questão da captura híbrida? Fala pra gente aí, gente. Eu vou abrir o som de Erika aqui. Erika, pode ativar o seu som. Quer falar de captura híbrida, Erika? Fale aí. Abre o som aí, por favor, que eu tirei aqui. Eu vou tirar o meu, para não ter percussão. Tô ouvindo, não. Ela tem que abrir o som. Abre o som aí, Erika, o seu microfone aí. Eu vou tirar o meu. E agora? Agora. Então, existe uma tendência, né, à adoção da captura híbrida. Hoje, assim, maciçamente, ainda é o Papa Nicolau, né, o citopatológico, e a gente tem usado mais a captura híbrida em casos de dúvida diagnóstica, né? Então, assim, o rastreio ainda é feito com a citopatologia e a captura híbrida ainda não tem sido usada como rotina, né? Apesar de ser um exame menos incômodo, né? E acredito que você aumentaria a adesão também. Me corrige, Lori, se eu estiver errada, de realizar a captura híbrida
híbrida do que o Papa Nicolau. Não. Então, Papa Nicolau é o... Caiu o seu som, Lore. Lorena, caiu o seu som. Caiu o seu som. Lorena, caiu o seu som. Lorena, Houston. Lori, caiu o seu som. Voltou. Então, estou falando que a OMS está preconizando a captura híbrida, né, sobre a citologia oncótica e que seja feita preferencialmente a captura híbrida, não mais a citologia, né? Isso é uma mudança que está acontecendo. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil uma cidade modelo, tá? Que é Indaiatuba, em São Paulo, que é uma pesquisa da Unicamp. Meu irmão mora em Indaiatuba, eu estive lá já. E aí, as mulheres em Indaiatuba não estão mais fazendo citologia, estão fazendo captura híbrida para HPV, tá? E daqui a pouco eu falo de autocoleta também. Mas, e aí o que aconteceu? Ao longo desses 2 anos, desses anos de estudo, desde 2017, na verdade, então são 5 anos já de estudo rolando, e eles notaram que as pacientes submetidas à captura híbrida, elas têm uma taxa de detecção de HPV maior e mais precoce. Eles conseguem identificar 10 anos antes os cânceres. Os cânceres que aparecem, eles são identificados em estágio inicial. Nesse trabalho, eles identificaram 23 casos de câncer na população de Indaiatuba, em 2 anos, 2 primeiros anos, com captura híbrida, e identificaram 12 casos com citologia oncótica. Só que os casos que eles identificaram com captura híbrida foi no estágio inicial, né? Então, com chance de cura de 100%. E os casos identificados com a citologia foram identificados em estágios avançados da doença, e você vê o quantitativo, que foi o dobro, né? Identificou mais pacientes em estágio inicial com a captura e menos com a citologia. Então, está se colocando em questão aí a eficácia da citologia apenas, né? E saiu no Lancet também essa pesquisa, né, apoiando o projeto a medida da OMS. Então, e o Ministério da Saúde já preconiza, a partir dos 35 anos, se fazer a captura híbrida nas mulheres. Só que isso é uma política pública que ainda não conseguiu ser implantada, né? Então, a gente não tem que ter medo de pedir captura híbrida, de fazer captura híbrida. Entendi. Né? Enfim. A gente ainda não consegue, né, Lori, usar isso como política pública, assim. Isso. Mas ainda não é uma realidade. Não é uma realidade fazer isso. Mas me diz uma coisa, como é feita a captura híbrida? Isso que eu ia falar. A Lorena já colocou aqui o sinal de que custa caro. Mas como é feita isso? É igual o Papa Nicolau? Você deita lá e faz igual? Como é que é isso? A Érica. Deixar para minha amiga Érica responder. Para a Érica responder? Então deixa eu botar ela aqui em evidência aqui. Vou tirar eu e você, Lore. Acho que o celular dela está travando. Vai voltar. Vai voltar. Então, deixa eu começar aqui, enquanto ela está chegando. Uhum. Então, a coleta da captura híbrida, ela é feita de forma parecida com a da citologia oncótica, certo? Precisa de um espéculo, você coleta material de colo de útero, você coleta material de paredes vaginais, você coleta material de introito, tá? Se tiver lesões externas, você pode coletar também das lesões externas uma escovinha. Né? Então, você passa uma escovinha e aí vai para o laboratório. Então, para a paciente que vai para lá, é praticamente igual pode ser coletado tanto no consultório como nos laboratórios. Né? Aqui em Recife, a gente pede muito, é muito feito nos laboratórios por conta do meio, que tem um tempo para levar, tem que ficar em geladeira e tal. Né? E agora os estudos estão falando muito de autocoleta, tá?
autocoleta também. Só que a autocoleta ela vai esbarrar na qualidade do material, né? A própria pessoa coletando, ela não pode, muita gente não vai saber como coletar direito e ficar com medo de introduzir a escovinha, enfim, e ter algum tipo de prejuízo. Entendi. Né? Mas em lugares que você tem uma dificuldade de acesso à saúde, essa autocoleta ela é um método interessante também. Entendi. Porque você aumenta os diagnósticos. Estou entendendo. Você aumenta o diagnóstico e aumenta o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Principalmente o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Tá bom, vamos falar um pouquinho mais agora. Deixa eu fazer uma outra transição, porque na hora que eu fizer o corte, ele facilita para eu cortar, tá? Eu sei que se deixar aqui a gente vai ficar falando até amanhã, né? Pera aí, só um instantinho. Pronto, aí a gente volta. Oi. Voltou, a Érica voltou. Tudo bem? Então a gente volta aqui a falar. A Érica voltou, seja bem-vinda de volta. E aí você estava falando, Lore, da cidade modelo, né? Me diz uma coisa, mas agora a gente fala aqui, vamos reforçar um pouco aqui a questão da vacinação, que é uma coisa que ela é importante, né? Mas a gente, então, vamos recapitular aqui. A vacinação é importante porque os 2 tipos principais, 16 e 18, a gente recomenda que faça. A gente tem uma baixa adesão. Então, para você que está aí, vamos recomendar a vacinação. Até os 14 anos, o SUS cobre essa vacinação. A partir dessa idade, você pode fazer nos laboratórios privados. Você tem disponível essa vacinação, né? Você tem disponível essa vacinação. Tem recomendações aí para os pacientes acima dessa faixa etária, tá? É o seguinte, pacientes que são imunossuprimidas, pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia, também transplante de medula, elas devem também tomar essa dose, tá? E desde o ano passado, essas pacientes, elas fazem pelo SUS. Tá. Aí elas entram no protocolo. Tá. De fazer pelo SUS. E as sociedades estão recomendando até os 45 anos, todas as mulheres. Que elas façam até os 45 anos, tá? Outra coisa, então tá mudando, quer dizer, existe uma tendência, na verdade vamos voltar aqui à vacinação, porque a gente falou dos meninos, mas aqui no Brasil a gente tem uma recomendação de vacinar meninos também, não é isso? Isso. Tá, então pra gente falar, exatamente. Então, até os 14 anos vacinar também os meninos. Então existe essa recomendação para HPV. Embora as recomendações dos outros países não façam, aqui no Brasil a gente recomenda e devem ser vacinados. Não só para a proteção do câncer de colo, como para a proteção do câncer do pênis também. Então isso é importante que seja dito. Estamos mudando para a captura híbrida. Existe uma tendência disso, né? Existe uma tendência que não faça mais o Papa Nicolau e passe a fazer a captura híbrida. Não é isso, Lorena? Não se faz ainda isso, mas se faz aí lá na frente. Faça até 2. Quando a gente faz um diagnóstico de HPV na nossa paciente, né? Como que deve ser essa conduta em relação ao parceiro dessa paciente que tem lesões HPV induzidas? Você manda ele procurar o urologista para ele ver. Só que não necessariamente para aquele parceiro, né? Mandar quem tá ali, né? Quem está participando da ocasião ali, do contato, né? Entendeu? No homem, o HPV, ele demora a aparecer, acho que nas mulheres também, né? Uma vez que ele tem o contato, para que a lesão seja aparente, ela demora um pouco. Demora alguns anos ali. Alguns livros colocam até em torno de 10 anos do contato do HPV para aparecer a lesão. Mas a gente tem que, não tendo lesão, o homem não transmite, não tendo lesão visível. Às vezes ele tem uma lesão céssio e que ele acha que aquilo lá não é nada. E é HPV, tá? É uma lesão céssio que fica como se fosse uma descamação só. Uma descamação. E ele acha que não é nada. Não chega a ser crista de galo, não. Crista de galo, ela é pediculada. Aí essa aí a gente vê claro. Mas tem uma lesão que ela é céssio, que ela é... Como é que chama? Parece só uma escamação. Uma coisa mais grossa no pênis. Isso aí também já é lesão de HPV. Exatamente, parece um eczema.
e aí ele acha que não tem nada. Aí a gente vai lá e diz que tem. O que acontece muitas das vezes é que o homem pode ter tido contato com o HPV, mas não tem lesão, né? Não tem lesão. E se ele não tiver lesão, virtualmente ele não transmite. A gente coloca ele como não transmissível. Mas às vezes a gente olha assim e fala, olha, não tem nenhuma lesão. A gente pode usar, fazer os testes todos ali e ele não tem. Tá? A gente usa o ácido acético e não tem lesão nenhuma. Não aparece nenhuma lesão. É muito comum. Agora, uma coisa que às vezes a gente recebe no consultório, ou recebia, né, porque eu não faço mais consultório, é uma questionamentar, mas ele pode ter intrauretral. Não vi nenhum caso até hoje de lesão intrauretral sem ter lesão externa. A lesão intrauretral, a impressão que a gente tem é que ele tem tanta lesão, que ele acaba migrando para dentro da uretra. Então, eu já cansei de fazer uretroscopia, paciente sem lesão nenhuma e não tem lesão. Se ele não tiver lesão externa, não tem lesão intrauretral. Nunca vi acontecer. Tá? Não sei se agora mudou essa questão da prevalência, mas eu nunca vi acontecer. E olha que quando eu servi a Marinha do Brasil, Navy, né? Brazilian Navy, haja HPV, viu? Que marinheiro para ter HPV é de monte. Mas era muito HPV. Ponto. Muito HPV. Não sei se é um amor em cada ponto, mas tem um HPV em cada ponto com certeza, né? Outra pergunta, o homem também vai ter aquelas microlesões como a mulher apresenta, né? Porque tem muitas lesões na mulher que a gente só consegue visualizar com visão armada, né? Com colposcópio. Isso, a gente tem aumento, tem lupa, né? Mas a gente coloca com ácido acético. A gente normalmente, quando o paciente chega, se não tiver nenhuma lesão suspeita 000, aí é muito difícil que tenha lesão. Mas se ele tiver qualquer lesãozinha que seja suspeita, qualquer coisa que a gente suspeite, a gente coloca, faz como é que chama? Faz um exame com ácido acético. Ele chega lá, a gente joga o ácido, deita aí, minha filha, deita aí, baixa a roupa. Mas tô agora, deita aí, deita na maca, joga o ácido acético e olha. Se ele não, ele fica claro, fica branco mesmo, é impressionante, sai o diagnóstico. E aí se não tiver nada, a gente ainda coloca uma lupa comum, magnifica as lesões, né, no pênis ali, e aí a gente olha, se não tiver nada, meu filho, não tem nada mesmo não, entendeu? Não tem nada mesmo não tem. A gente olha ali, passa aí, não quero. Eu queria lembrar a captura híbrida, vocês chegaram a falar, porque na hora que eu estava falando foi que caiu. Eu só comentei de como que é a coleta. Isso, e que existe uma tendência a sair do Papa Nicolau e passar tudo para captura híbrida, né? Existe uma tendência, que a Loriana está falando em relação aos trabalhos, né? Não é para agora, talvez, né? Nem para a gente em pouco tempo, né? Para 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, mas existe uma tendência futura para isso, né? Agora, tem um outro detalhe interessante de HPV, que a gente no consultório passa muita saia justa por conta disso, né? Olha, eu queria que Érica respondesse essa pergunta. As pacientes chegam, doutora, como que eu peguei isso? Né? Foi meu parceiro, eu fui traída? Né? Isso é uma saia justa que a gente passa. Mas como é que fica aí essa questão, Érica? De modo geral, né, as DSTs geram polêmicas no consultório. Eu, mesmo que a paciente tenha um único parceiro na vida, eu me saio dessa aí, com certeza. Eu explico o que é uma DST. Na maioria das vezes, a gente não consegue determinar em qual momento foi pego. Então, ela pode ter uma lesão hoje, mas um HPV que ela contraiu há 10 anos atrás. Né? Então, se ela já teve outros parceiros, ela não vai ter como descobrir de quem que ela pegou, né? Aquela lesão. Não dá para apontar o dedo, né? Foi você. Inclusive, assim, às vezes a paciente refere de nunca ter tido relação sexual com outro parceiro, mas ela pode não ter tido a penetração completa, a ruptura aminal, mas ela ter contato em regiões genitais e que ela já poderia, teoricamente, adquirir aquele HPV também. Assim, o ideal, assim, nossa função é dizer a saúde dela, como é que ela tá, mas
não apontar culpado, não, porque a gente pode estar sendo até injusto, né? Aí chega lá pra gente no consultório o contrário, né? Você tava com a rapaz. Eu falei, calma, filha, calma, deixa o rapaz sentar aqui, sente aqui, calma, não é assim não, entendeu? Elas já chegam apontando. Mas aqui existe uma máxima, né? As mulheres têm isso, né? O homem chega atrasado em casa, né? Qual a primeira opção que aconteceu? Está com a rapariga. Qual a segunda opção? Ele estava com a rapariga. Na terceira opção, ele com certeza estava com a rapariga. Na quarta opção, pode ter sido o trânsito do Agamenon. Pode. Mas isso é pouco provável, né? Entendeu? Pode ter tido o trânsito do Agamenon. Mas a primeira opção é sempre, né? Entendeu? Sempre é a rapariga é a primeira causa, a primeira causa de qualquer atraso no homem, entendeu? Atrasou, foi a rapariga, entendeu? Na segunda opção, também foi a rapariga. A terceira foi a rapariga. E para algumas mulheres, até a quinta opção, acho que foi a rapariga, não é isso? É a mesma, né? Nega até a morte, né? É sempre a mesma rapariga. Eu falei, meu Deus do céu, os caras... E às vezes você vê uns caras ali, coitados dos caras, né? Entendeu? Ele tem quase que ganhar um salário do governo pela beleza interior ou exterior dele, né? Entendeu? É tão bonito que ele precisa de um salário... O salário do Auxílio Brasil só por conta da feiura, né? Mas fazer o quê, né? É sempre assim. Mas Então aqui, ó. Então, o período de incubação ainda é terminado. Tem dedo duro, viu? Se teve o mesmo parceiro, quer dizer, a mulher falou que é o mesmo parceiro. Você vai dizer que não, o cara vai falar que não, né? E se o cara disser também que só teve relação com ela? E aí? Fica aquela briga. Não, mas só tive com você. Não, você é mentiroso. Aí começa aquela briga no consultório e fala, olha, vocês resolvam lá fora. Aqui dentro você não resolve. Não. Aqui você não reserva. Olha, o problema aqui de vocês, né? Eu não vou resolver aqui. O problema é entre vocês. Eu vou contar até uma história que eu normalmente não conto. Também Marinha do Brasil, né? Marinha do Brasil, a gente tem essas coisas, né? Chegou um cidadão, Navy, Brazilian Navy. Chegou um cidadão e ele virou pra mim assim e falou, não era com HPV, tá, gente? Só pra ficar ilustrando aqui, chegou aqui pra mim e falou, doutor, olha só, eu sou O positivo, minha mulher é O positivo, minha filha é A, pode? Pode, mas... Não, mas ela pode ser minha. Eu falei, olha só, veja bem, isso é uma situação difícil e todavia, entretanto, aquelas coisas que a gente tenta se esquivar, né? A gente bota bastante vaselina e tenta se esquivar. Poder pode, né? Entendeu? O que não pode é ela ser sua filha, né? Mas, na verdade, naquela situação, o rapaz já tinha se separado, o homem já tinha se separado. Tá, ele estava investigando infertilidade. Olha só o negócio, ele estava investigando infertilidade. Porque ele tinha separado e tinha casado de novo e não conseguia ter filho, mas a primeira filha dele era aquilo ali. E aí a menina já tinha 17 anos e falou, não, agora eu já criei, né? Agora eu não quero nem saber, eu prefiro nem investigar mais. Eu falei, pelo menos ele tem essa consciência, né? Mas são as saias justas que a gente passa assim no consultório, né? Saias justas que passa no consultório, entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Existe engarrafamento na Agamenon também, tá? Não existe só rapariga na vida do homem, tá? Existe engarrafamento na Agamenon, engarrafamento Recife. Tem um dos piores trânsitos por quilômetro quadrado. Porque a gente fala que o pernambucano é megalomaníaco, né? Entendeu? Como é que forma o Oceano Atlântico? É a junção do Beberibe, do rio Beberibe com o rio Capibaribe. Forma o Oceano Atlântico, não é isso? O maior carnaval de rua do mundo é de Recife. O maior galo de carnaval do mundo é do Recife, né? Entendeu? O maior galo de carnaval. Eu falei, mas tem outro, né? Você é isso? Eu falei, calma, eu perguntei de curiosidade, né? O maior carnaval de bonecos gigantes do mundo é em Olinda. Tem outro lugar do planeta? Você tá dizendo... Não, eu não tô dizendo nada. Eu perguntei se tem. Eu não sei se tem. Eu cheguei aqui agora, já tô dizendo que não tem, que é isso. Calma, eu tô perguntando. Então, é megalomaníaco. Uma das coisas que a gente tenta aqui é o maior engarrafamento por quilômetro, o maior engarrafamento de carros do planeta. Vai ser aqui. Estamos chegando perto, viu? Estamos chegando perto. Tem que ter cuidado, porque esse assunto aqui é todo mundo de fora. É um carioca, um potiguar, um baiano. Exatamente. Fica perguntando eu não vou me pronunciar, porque eu sou baiana. Eu só pergunto, eu faço a pergunta. Não, porque saiu no Globo, tá aqui, ó, no Globo, dizendo que o maior carnaval de rua do mundo é de São Paulo. É mentira! Eu falei, não, tudo bem, brigue com o repórter do Globo. Eu só perguntei, eu fiz uma pergunta. Eu não falei que era. Pelo amor de Deus, entendeu? Se você tá dizendo que Pernambuco, eu falei, não, eu não disse nada. Eu fiz uma pergunta, porque saiu no Globo dizendo que lá ia ser o maior. Foi eles que disseram, eu perguntei só. Pelo amor de Deus. Então aqui uma pergunta é bem complicada, né? Então o maior carnaval de rua do planeta é aqui no Recife, né? Esse ano não foi, porque o Rio de Janeiro estava bombando o carnaval de rua no centro do Rio de Janeiro, e aqui
realmente teve muito pouca coisa, né? Em Olinda teve um dia ou outro, né? Mas lá teve bastante. Mas voltando aqui o nosso podcast, nós estamos no finalzinho já, porque senão fica cansativo para todo mundo, fica cansativo para vocês, fica cansativo para a gente, né? Eu vou fazer uma transição aqui para a gente poder passar para a mensagem final de vocês, tá? Deixa eu desativar o som aqui da Érica. A Érica fica reverberando aqui. Ela tá sem o fone, né? Tá no hospital, coitada, tá? Agradeço muito a sua presença, de muito coração, porque engrandece aqui a nossa transmissão.